Então, irmãos amados, nesta manhã abençoada de paz, de alegria, né? Amanhã quente, né? Vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Filipenses, verso 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Olha o 18. Porque muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando. Olha a expressão de Paulo, que são inimigos da cruz de Cristo. Vou ler de novo o 18. Pois muitos andam entre nós, estão no meio da igreja, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles, olha, eles estão dentro da igreja. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, o Deus deles é servir-se a si mesmo. A glória deles está na sua infâmia, eles perseguem aqueles que são verdadeiros, infamam. Visto que só se preocupam, olha lá, com as coisas terrenas, é esse evangelho externo. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Então, olha que coisa interessante. Paulo fala pessoas na igreja, que estavam entre eles, que faziam parte da igreja, que congregavam. Mas essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. O Deus deles é o ventre. Quando ele fala ventre, é servir a si mesmo. Então eles estão na igreja e eles usam da igreja para servir a si mesmo. Em que ponto? Aí eles falam assim: visto que só se preocupam com as coisas terrenas. A preocupação deles na igreja, o evangelho para eles, é preocupação com coisas terrenas, é servir-se a si mesmo. Então, Paulo qualificou essas pessoas com esse comportamento dentro da igreja como inimigos da cruz de Cristo. Eles são contra a cruz de Cristo. Não é que eles falam assim, não, falam coisas contra a cruz, mas o evangelho que eles creem, o que eles praticam, o que eles fazem, é um evangelho terreno. Eles estão indo atrás de, como nos dias de hoje, doutrina de prosperidade, solução de problemas. Eles querem um evangelho e um Deus que satisfaça tudo o que eles querem em benefícios próprios. E, consequentemente, essa prática, eles anulam a cruz, se voltam contra a cruz e são inimigos na cruz de Cristo. Agora, eu tenho que entender o seguinte: o centro do evangelho é a pessoa de Jesus Cristo e a obra da cruz. Todo o Velho Testamento existiu para chegar nesse ponto, que um dia Cristo veio ao mundo, morreu na cruz e foi o sacrifício perfeito pelos pecados dos perdidos. Presta atenção, todo o Velho Testamento existiu, as promessas da velha aliança, desde Noé, Abraão, Isaac, Jacó, os reis, tudo aquilo, se você for vendo, em cada livro do Velho Testamento existia um ponto onde se apontava para um futuro. Os salmos, os profetas maiores, menores, mas qual é esse ponto que apontava para o futuro? Quando Cristo viria e morreria na cruz. Então, quando Cristo vem, o centro da Bíblia é ali. Quando ele vem, Deus se faz homem, assume um corpo humano e vai para a cruz. Aquilo é o máximo, é a palavra da cruz, é o Cristo crucificado. Quando isso é consumado na cruz, a velha aliança, tudo se cumpriu, acabou, foi posta de lado. O centro de tudo gira em torno do Cristo crucificado. Então o evangelho começa
com Cristo crucificado. Antes disso, não é evangelho. Ah, pastor, mas isso está... Por exemplo, você vê Jesus no corpo de carne andando lá em Nazaré, fazendo milagre. Ele expulsava demônios, ele fazia cura extraordinárias. Aquilo é evangelho? Eu te respondo fazendo uma pergunta. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João e procure 2 versos. Um verso que Jesus falou sobre a graça de Deus. Que ele pregou sobre a graça de Deus. Não tem um. Se você for ver aquele jovem rico, já falei isso 1000 vezes, ele veio procurar Jesus e falou: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus respondeu para ele? Jesus tinha que ter falado: olha, se você crê em mim, a vida eterna é de graça. Se você crer em mim, você vai ter a vida eterna. Não precisa fazer nada. Jesus não respondeu isso para ele. O que Jesus falou com o jovem rico, não pregou o evangelho da graça para ele. Jesus apontou a lei, sabe os mandamentos. Por que Jesus apontou para os mandamentos? Porque o evangelho não começou ainda, a graça de Deus não foi derramada ainda, a cruz não aconteceu. Então Jesus não poderia, antes da cruz, dar uma direção nesse sentido para aquele jovem rico. Vocês estão entendendo isso? Então ele falou o quê? Sabe os mandamentos, e falou a lei. Faz isso e você vai viver, pratica a lei. Então Jesus curava, fez coisas extraordinárias, mas o evangelho ainda está oculto, ele vai ser revelado na morte dele, na cruz, dali para frente. E ele vai levantar um apóstolo Paulo, que era um judeuzão, contra ele, e vai revelar abertamente o que é o evangelho da graça de Deus. Então, no evangelho, o Cristo crucificado é o centro. Olha, evangelho não é isso, vem para a igreja que Deus vai resolver os seus problemas. Não é evangelho, é coisa terrena. Evangelho não é isso, vem aqui na igreja, dê bastante dinheiro que você vai ficar rico, ele vai abrir portas para mudar a tua vida financeira. Evangelho não é isso. Olha, o culto de cura vem aqui só para ser curado. Então vem uma pessoa doente, ela não está interessada em nada do evangelho, ela está interessada em se livrar da doença, que Jesus vai curar hoje. Olha, a mulher de fluxo de sangue tocou nas vestes dele, foi curado, hoje ele está aqui. Aí vai distribuir um pedacinho de tecido ungido, que é a veste de Jesus milagrosa. Isso aí não é evangelho. Jesus fez tudo isso, sim, mas o evangelho é o que ele fez na cruz por mim, e o ensino que vem daquilo que foi feito por mim na cruz. Isso é o evangelho. E esses que estavam lá, Paulo fala que até chorando, são inimigos da cruz de Cristo, ele falava isso. O Deus deles é o ventre, o destino deles é a perdição. Qual é o ponto do evangelho para essa gente? Só o evangelho para eles é isso, se preocupam só com as coisas da terra. Eles querem um Deus das coisas da terra, o evangelho material, o evangelho envolvido com a política, com o dinheiro, com as melhores coisas da terra, com fama, com propriedades. É esse o evangelho que torna essas pessoas inimigas da cruz. Voltando, qual é o ponto principal do evangelho? É o que Cristo fez na cruz. Jesus não veio morrer por mim para me dar dinheiro. Jesus não veio morrer por mim para mim comprar um carro novo. Jesus não veio morrer por mim para mim virar um empresário. Jesus não veio morrer por mim porque eu estou preocupado com os meus filhos, eu quero que ele abençoe os meus filhos. Ele não veio morrer para isso. Isso é o evangelho terreno. Ele veio fazer o quê? Buscar e salvar aquilo que estava perdido. Ele veio buscar um povo que estava perdido nas trevas por causa do pecado. Ele não derramou o sangue dele para alguém ganhar dinheiro e ficar rico e testemunhar que foi para a igreja e ficou rico. Isso não é evangelho. Isso é a fraude que está aí na televisão, mas isso não é evangelho. O evangelho é o que ele fez por mim na cruz. E o ensino que vem disso. Isso é o evangelho. Por isso vamos trabalhar agora. Vamos centralizar isso. Vamos lá, João capítulo de número 3, Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo de número 3. Vamos ler 2 versos, versos 14 e 15. João 3, versos 14 e 15. Jesus vai, lá na velha aliança, trazer uma ilustração daquilo que foi feito lá,
e dizer que agora ele está presente, aquilo é a realidade na pessoa dele. Então, João capítulo 3, versos 14 e 15. Olha o que está escrito. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus vai lá na velha aliança e vai pegar um acontecimento lá para mostrar que ele já está presente e vai acontecer com ele. Vou ler de novo. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo que acreditar nele, o que crer nele, vai ter o quê? A vida eterna. Então vamos ver o que aconteceu. Vamos lá para Números capítulo 21. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Número é o 4º livro do Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. No capítulo 21, acha aí, você tem que achar e ler. Vamos ler a partir do verso 4, Números 21, verso 4 até 9. Aqui está o que Jesus Cristo disse, a serpente no deserto. Jesus falou que assim como a serpente foi levantada, ele seria levantado para que todo aquele que cresce nele tivesse a vida eterna. Então, verso 4 de Número 21. Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Que pão vil era esse? O maná que caía toda manhã, era o pão que caía do céu, estavam entediados em comer aquilo. Começaram a murmurar. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo. Olha como Deus agia na velha aliança. Mandou serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre a haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhasse para a de bronze, sarava. O povo se rebelou contra Deus e contra Moisés. E Deus, olha como Deus tratava aquele povo na lei, né? Quer voltar para a velha aliança? Vai viver debaixo de maldição. Deus mandou um monte de serpente abrasadora. E o povo para castigar, e o povo era mordido e morria. Aí o povo voltou para Moisés: Moisés, ora a nosso favor, nós temos falado contra Deus e contra ti. Deus orientou Moisés a fazer o quê? A fazer uma serpente de bronze, né? Você sabe a cor do bronze, né? Pôr numa haste bem alta e pôr no meio do acampamento. Se alguém chegasse e fosse mordido pela serpente abrasadora, dessa pessoa só olhasse para aquela serpente de bronze, o veneno que estava no sangue dela seria neutralizado. Não teria efeito. O veneno que estava no sangue dela, na carne dela, mordido pela serpente abrasadora, seria neutralizado. Aquilo não teria efeito, ela seria curada só dela olhar para aquela serpente naquela haste, serpente de bronze. O que Jesus está dizendo? Que agora ele vai ser levantado. Presta atenção. Se naquele tempo, na velha aliança, se o povo só olhasse para aquela serpente, ele estava envenenado. Se ele só olhasse para a serpente naquela haste, bastava olhar. Não está dizendo que eles estavam crendo, eles estavam olhando. Era neutralizado o veneno que estava neles. Então Jesus agora vai ser levantado. Se nós só olharmos com fé para aquilo que foi feito na cruz,
todo veneno, todo mal, entenda isso, todo mal, todo diabo, toda maldição vai ser neutralizada, porque agora Cristo, Ele foi levantado. O Cristo crucificado é a nossa cura, é a nossa esperança, é a nossa libertação. Não é outras coisas. Eu vejo a pessoa procurando libertação e ela quer que um pastor ponha a mão na cabeça. Aí vem esse pastor curandeiro dar um passe. Eu tive quando jovem, um amigo pai de santo. Ele vivia dando passe na gente. Ele vinha lá, às vezes ia com um cachimbão, soltava uma fumaça, dava passe na gente lá, né? Entende? Existe um monte de pastores que são verdadeiros pais do evangelho, né, de santos. O negócio dele é pôr a mão na cabeça. Repare bem, um indivíduo defeituoso, falho, comete um monte de coisa errada. Que poder ele vai ter nas mãos para pôr a mão na cabeça de um outro e vai sair alguma coisa dele libertar? Eu quero que você pense. Nenhum. Ele não é melhor que ninguém. Às vezes ele está fazendo coisas mais erradas do que aquele que está querendo libertação dele. Então virou uma superstição. A pessoa que alguém põe a mão na cabeça, ela quer isso, ela quer ver um show, que alguém grita e ela acha que vai ser liberta. Não vai. Não vai. Ela despreza o conhecimento da cruz e quer um grito de um pastor. Então, passe um olhinho na cabeça, é um tal de sal grosso, é uma rosinha ungida, é um corredor de sal grosso que a falsa igreja põe lá, e todo mundo passa pisando no sal grosso para ser liberto, e inventaram 1001 libertação. Primeiro, o povo de Deus está sempre preso. Fala que é de Deus, que é salvo, mas está sempre preso procurando uma libertação, anos procurando uma libertação. Mas o que liberta uma pessoa é o conhecimento. Está entendendo? O que liberta uma pessoa? Imagine você com a mente presa com um monte de pensamento ruim, de medo. Aí você entende o que foi feito na cruz. Medo do diabo. Você veio de uma igreja que só falava de diabo o tempo todo. Você vem destruído na mente com medo do diabo. Fez de você um supersticioso. Você acorda, vem do diabo, vai dormir, vem do diabo, passa o dia amarrando que não existe, mas na tua cabeça existe. Daqui a pouco você recebe a palavra da libertação da cruz, a tua mente muda, você se vê liberto pelo conhecimento, sem nenhum grito, sem nenhum óleo, sem nada. O conhecimento chegou, você creu, automaticamente você está liberto, a tua mente mudou. Sem nenhuma gritaria, sem mesmo você orar, Deus me liberta, porque o conhecimento liberta. Isso é um fenômeno, isso que é um milagre, uma mente mudada. Então, Cristo da cruz é a nossa cura, é a nossa libertação, é a nossa vida, é a nossa saúde, é a nossa esperança. Nele está a nossa fé. Ele me salvou e me mantém salvo até o fim da minha existência aqui na terra. Então, anular o que foi feito na cruz e ir para outras coisas, o Deus deles é o ventre. O destino é a perdição, só se preocupa com coisas terrenas. Entende? Então, quando Jesus se compara àquela serpente, e se eles olharam para a serpente, o veneno da serpente venenosa foi neutralizado, quando eu olho para a cruz e creio, tudo foi neutralizado na minha vida. Você consegue enxergar isso? Tudo. Os temores que eu tinha, medo de diabo que tinha, fraqueza, pensamento ruim, medo do amanhã, medo. Não, fui neutralizado quando eu criei, neutralizou. Agora minha mente precisa se adaptar a essa revelação, porque foi neutralizado. Por isso, qualquer coisa que queira vir, pegar a minha mente e levar para o passado, não vai ter autoridade. De vez em quando vem um pensamentozinho lá, um demôniozinho, né? Lá do passado, querer pegar a tua mente assim, sabe como enrola uma linhazinha assim, começa a embaraçar? Não, minha mente não tem mais esse tipo de coisa. Porque o passado, nós falamos isso, acabou na cruz. Acabou, nós somos uma nova criação. O
passado acabou na cruz. Ah, pastor, eu sofri muito. Não interessa, acabou e não volta mais. Você agora é um liberto. Não deixa nenhum pensamento de passado, recordação, fotografia. Tudo que vem isso elimina. Porque você é um liberto. Ele é o nosso libertador. Isso aconteceu quando? Quando eu criei nele. Está certo isso? Então agora vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ver o que Paulo pregava e ensinava, né? Eu estou repetindo aqui muitas coisas. Mas vamos lá para a nova aliança. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso 18. Bom seria ler esse capítulo dos 18 em diante, mas é muita coisa. Mas vamos ler só o 18 e depois mais 2. 1 Coríntios, capítulo 1, 18. Estamos indo? Vocês acharam? Então, vou lá. 1,18, olha, certamente a palavra da cruz, olha, presta atenção, o que é a palavra da cruz? Deixa eu explicar, você já sabe. É o que aconteceu na cruz e o ensino que veio desses acontecimentos. O que é a palavra da cruz? Tem como centro Jesus crucificado e o benefício, o evangelho, a informação que veio da cruz, desse acontecimento para mim, é o ensino do que aconteceu na cruz. Isso é a palavra da cruz. Então ele fala, certamente a palavra da cruz, olha lá, na mente de quem está perdido, é loucura para os que se perdem. É uma loucura. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, o que é o poder de Deus? É um conhecimento do que aconteceu na cruz. O poder de Deus não é gritaria, barulho, gente com os olhos fechados, tremendo, pulando, fazendo aquelas coisas de doido. Não, isso aí é o poder da carne, é uma feitiçaria da carne. O poder de Deus é um conhecimento. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o que é essa palavra da cruz? É um poder de Deus, é um conhecimento. Então, o poder de Deus que muda uma pessoa é o conhecimento. Isso é o poder de Deus, da palavra da cruz. Agora, quem está perdido não gosta da palavra da cruz. Ele quer uma igreja que o pastor revela assim, amanhã você vai ganhar na loteria. Irmã, você entrou triste aqui, mas Deus me manda te dizer que você vai encontrar o teu marido amanhã. Você, empresário, entrou falido, mas Deus manda te dizer que uma porta vai se abrir, você vai recuperar, que nem Jó, o dobro do que você tinha. As pessoas querem isso. Você está aqui desempregado, mas Deus manda te dizer que a porta do emprego vai ser aberta agora. Sai aquela fumaça, e todo mundo... As pessoas querem mágica, elas querem encantamento, elas querem um líder que chega lá e fala que tudo de bom vai acontecer na vida delas, mas tem que dar um dinheirinho, né? Um dinheirão. No final vem a roubada. Vocês entendem o que eu estou dizendo? As pessoas estão atrás do evangelho assim. Por isso que essa gente da televisão está cheia de gente. Toda hora é um milagre falso. Toda hora é uma cura falsa. Toda hora é a mesma coisa. Está correndo. Vocês viram o vídeo que está correndo na internet de uma pastora aí? Não? Não? Gravaram a reunião dela. Ela está assim, tinha 3 de cadeira de rodas, que ela já estava combinando com eles quando eles iriam levantar. Você vai ver. E um cego que estava lá de óculos, né? Então eles já tá antes do culto, você vai ficar aqui, ali e lá. Vai ser assim, uma igreja grande. Você vai se posicionar assim. Depois da oração, você cego tira esse óculos escuro, vai dizer que está enxergando. Tudo programado. E a igreja assim atrás de cura. Vocês estão entendendo? Só que entre as cortinas gravaram ela e puseram na internet. Eles fazem isso. As pessoas querem o evangelho assim. É isso que eles querem. Lotam as igrejas atrás de cura. Gente vem do interior de longe, nessas igrejas do Brás, porque quer ser curado. Mas não mostra que vão embora, deixaram o dinheiro lá e não receberam cura nenhuma. Perdi a direção aqui, mas vamos lá. Então a palavra da cruz é um conhecimento.
O Evangelho é um conhecimento, é um tipo de vida num conhecimento da verdade de Deus, onde Deus vai te preservar, te segurar, manter você salvo e vai fazer você viver essa vida, passar por tudo que tem que passar aqui sem se perder eternamente. Então a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Olha lá o verso 23 desse capítulo. Mas nós pregamos Cristo crucificado. O que Paulo pregava? Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Por que escândalo para os judeus? Crer em Cristo no tempo de Paulo era um escândalo. Escândalo para os judeus. Loucura para os gentios, né? Para os demais povos. Mas para os que foram chamados, você foi chamado? Olha, depois desses 40 e poucos anos de vida de fé, eu cheguei a uma conclusão. Se a pessoa não for chamada e não ter entendimento aberto, ela não vai entender o Evangelho. Se a pessoa não for chamada, Deus não abrir a mente dela, o coração dela, ela pode estar dentro de uma igreja, cantar, ser obreiro, ser pastor porque fez seminário. Se Deus não abrir o entendimento, ela não vai entender, ela vai ser levada de rondão por todo esse falso evangelho. Não tem como entender. Porque parece loucura, negócio de cruz é loucura. Repare bem para quem não conhece nada da Bíblia. Jesus morreu por você. O cara está numa alta tecnologia, está com dinheiro no bolso, tem carro bom, Jesus morreu por... Loucura para os que se perdem, não é verdade? Sim ou não? Mesmo aquele bispo, apóstolo, está cheio do dinheiro, pegando grana de todo mundo, tem aviões. Jesus morreu por você. O negócio é prosperidade, o negócio é prosperidade. Loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, é poder de Deus. É poder de Deus. Aí ele diz, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, verso 23, loucura para os gentios, mas os que foram chamados, aqui está, tem que ser chamado, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, que é o crucificado. O que Cristo crucificado é? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então ele fala que a morte de Cristo na cruz, aquilo é o poder de Deus. E o entendimento que vem disso é a sabedoria de Deus, é a mente de Deus. É a mente de Deus, é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas quem não é chamado, não nasceu de novo, olha para a cruz, não é muito interessante, porque não fala de solução de problema para mim. Não fala como eu vou sair da minha agonia. Não fala quando eu vou trocar de carro, não tem esses assuntos ali. E olha que está difícil trocar de carro. Eu já tenho o meu há 10 anos e acho que vou ficar mais uns 10 com ele. É só vai mantendo, né? Entende? Olha lá. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo. Olha lá. O que é o Cristo? É poder de Deus, sabedoria de Deus. Vamos para o capítulo 2 aí de Coríntios. Coríntios 2, onde você está. Verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Como que Paulo estava? Cheio do poder, da força? Não, foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, mas em demonstração de espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, o que Paulo está dizendo? Quando ele foi pregar lá para os Coríntios, ele decidiu nada saber, ele não foi contar a história do povo judeu, ele não foi contar a experiência pessoal dele, dar testemunho, não. Ele foi pregar o Cristo crucificado. O que aconteceu na cruz, e como Paulo estava se sentindo, ele falou, eu estava com temor e grande tremor, estava me sentindo fraco, me sentindo pequeno, para falar de uma coisa tão grande, o Cristo crucificado. Foi em fraqueza que ele estava lá. Para quê, ele diz? Para que a fé deles não se apoiasse em sabedoria humana, mas se apoiasse no poder de Deus. Então você vê hoje muita gente que fala que é crente,
A fé dele está apoiada na sabedoria humana do pastor, do bispo, do apóstolo. A fé deles é apoiada naquilo que eles promovem, o que eles falam. Os objetos orados e ungidos que eles dão. A organização. A fé deles está apoiada em sabedoria humana. Então Paulo lutava para que eles não tivessem fé apoiado em nenhuma sabedoria humana, em nenhum pensamento religioso humano. Mas a fé deles estivesse apoiada em quê? No poder de Deus. O que é o poder de Deus? A palavra da cruz. É loucura para os que se perdem, mas para os que foram chamados, poder de Deus. Cristo crucificado. O que é o Cristo crucificado? É o poder de Deus para que a fé da pessoa se apoiasse no poder de Deus. Por isso que eu não creio em nada a não ser em Jesus Cristo. Eu não creio em religião, não creio na maior parte dessas doutrinas evangélicas que vêm pela televisão, não creio. Não creio nem em mim mesmo, achar que eu seja alguma coisa. Não creio em nenhuma técnica para ganhar almas. Não creio que o louvor é uma coisa poderosa para ganhar alma. Não. Eu creio em Jesus Cristo e nada mais. E nada mais. Ele crucificado é o poder de Deus. Mas, pastor, parece que é tão pouquinho isso. Eu creio em Jesus Cristo, mas eu queria tanto uma coisa nova. Meu salarinho está apertado, pastor, eu queria tanto, eu estou querendo tanto um Jesus Cristo que multiplica salário, pastor. O senhor fala isso, mas às vezes eu estou aqui te ouvindo, mas meu corpo quer ir para uma igreja que faz campanha da multiplicação de salário. E eu fico assim, eu falando, pastor Valdir, só vai falar da cruz. Aqui ele está falando como multiplicar o salário. Acho que eu quero isso, pastor, mas minha cabeça quer ficar, mas meu corpo quer ir. A palavra da cruz é loucura, mas para quem entendeu, é o poder de Deus. É tudo, né? É tudo. Para quem entendeu, é tudo. E só quem entende quem é os chamados. Agora vamos lá, Romanos, você está em Coríntios, volta, já está Romanos, né? Romanos capítulo de número 8. Vamos ler do verso 1 até o 3, mas a tônica, o ponto central é o verso 3. Olha que coisa linda, Romanos 8:1. Agora, pois nenhuma condenação existe, há do verbo haver, né? Há com H. Para quem não existe condenação? Para os que estão em Cristo. Nós somos salvos e estamos em Cristo. O que mudou na minha vida? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo me libertou, me livrou da lei do pecado e da morte. Então uma outra lei entrou na minha vida. Eu estou em Cristo, a lei do pecado, da morte, a velha aliança acabou. Entrou em mim a lei do Espírito da vida. Agora ele vai explicar. Porquanto que for impossível para a lei, uma coisa que era impossível para a velha aliança, no que estava enferma pela carne, Deus enviou o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o quê? O pecado. O que ele quer dizer quando ele fala que a lei estava enferma pela carne? Para você entender, vou dar uma ilustração simples. Você tira um peixe, você tem um lago lá no seu sítio, você tira um peixe fora d'água e fala assim para ele, se adapte no meu mundo. Ele vai morrer, por quê? Porque a natureza dele foi feita para viver debaixo d'água. Ou alguém te afunda na água e fala assim, agora você vai ter uma vida de peixe. Você vai morrer, por quê? Porque a sua natureza foi feita para viver aqui na atmosfera e respirar ar. O peixe não tem natureza para viver fora d'água, ele vai morrer. E nem você tem natureza para viver a vida toda debaixo d'água, você vai morrer. A sua natureza não é compatível para viver com a água. E nem a natureza do peixe é compatível para viver com o mar. Por que a lei estava enferma pela carne? Porque a lei era incompatível com a natureza humana. A lei dizia, não seja mentiroso, mas a natureza humana mente, não consegue não mentir. A lei dizia, não cobice,
Mas a carne humana, a natureza humana cobiça. Então é incompatível. Então o encontro da lei com a natureza humana gerou uma doença, não se adapta. É que nem um indivíduo que fez um transplante de rins, não se adaptou, ele morreu. Por quê? Porque veio um rim inapropriado, não funcionou dentro dele, morreu. Então lei e natureza humana são incompatíveis. Isso gerou um grande problema. Por quê? Porque a lei pedia coisas que a minha natureza humana não consegue cumprir. Ama teu próximo. Você ama teu próximo? Não ama, você é um mentiroso. Você deve amar mal e mal seus filhos, bem defeituosamente, porque nós não temos o amor perfeito para amar o próximo. Eu não consigo amar alguém fedidão do meu lado, eu vou suportar, mas amar assim, a minha natureza não vai gostar muito disso. Pastor, o seu nome eu amo, mas eu estou na carne. Você consegue amar como tem que amar? Não consegue. Então, eu não consigo cumprir quando a lei ama o teu próximo como a ti mesmo, eu não vou conseguir. Eu tenho uma vizinha chata lá que me xinga, eu não consigo, eu quero enforcar ela um pouco. A víbora que está em mim, faz até assim. Eu não consigo amar. Ama o teu inimigo. Jesus falou, eu não consigo. Você consegue amar o teu inimigo? Ai, me dá vontade de quebrar a cara dele, não dá? Não consigo. Então, a lei estava enferma pela carne. Foi impossível para a lei mudar alguma coisa na cabeça das pessoas, no coração das pessoas, mudar o homem por dentro, libertar o homem do pecado. Então, era uma coisa incompatível com a carne. Agora, como é que Deus passou a operar em mim, então? Mas a lei não foi Deus que deu. Sim, Ele deu, Jesus Cristo cumpriu e Ele removeu. Acabou o problema, Ele não está mais me cobrando pela lei. Continua a leitura. Vou ler de novo o 3. Porquanto que for impossível para a lei, no que estava enferma pela carne, como Deus resolveu o problema entre a lei e a carne? Isso fez Deus enviando seu próprio Filho, repare bem, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, em semelhança. Duas coisas podem ser semelhantes, mas não são a mesma coisa. O que Paulo está querendo dizer? Que Jesus Cristo teve uma carne humana, semelhante à minha, mas a carne dele não era pecado como a minha. Por quê? Porque ele não nasceu de um pai terreno que transferiu para mim essa carne pecaminosa. Ele teve uma mãe humana, mas o pai dele era Deus, a genética dele era uma genética de Deus. Então aquele corpo físico, aquela carne de Jesus, não tinha essas tendências que a minha tem, não tinha esses vícios que a minha tem. Ele tinha um corpo de carne perfeito, mas era parecido comigo. Mas não era pecaminoso como o meu, ele tinha um corpo de carne perfeito. Por isso que ele nunca pecou aqui na terra. Nunca pecou. Como alguém vai viver num mundo como esse sem nunca ter cometido pecado, gente? Só alguém que tem uma natureza diferente, apesar de ser um corpo igual ao meu, semelhante ao meu, a natureza da carne de Jesus não era a mesma da minha. Por isso que ele nasceu da Virgem, uma concepção extraterrestre. Então, isso fez Deus enviando o seu Filho num corpo, numa carne semelhante à carne do pecado, para fazer o quê? Olha lá, isso aqui é a palavra da cruz. Vou ler de novo. Verso 3. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne de quem? De Jesus, o pecado. Então, tudo aquilo que entrou por Adão, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, passou a todos os homens, que todos pecaram. Tudo aquele pecado que entrou por Adão, Deus condenou aquilo na carne de Jesus Cristo, uma carne perfeita. Se fosse eu que estivesse lá, minha carne seria inapropriada, não seria aceito o meu sacrifício.
Mas o corpo de Jesus, por ser perfeito, uma carne perfeita, sem pecado, santa, então Deus pegou o pecado, a culpa caiu sobre Jesus e condenou e liquidou com o pecado na carne. Então acabou o problema. Então o pecado, aquela culpa, aquela condenação foi liquidada na cruz. Na cruz. Se não tem cruz, não tem evangelho. Você entende? Eu não estou satisfeito ainda. Você entende que a carne de Jesus era santa? Olha, se Jesus se não fosse morto na cruz, ele não ia morrer, gente. A carne dele não ia apodrecer. Você está entendendo? Não era manchada pelo pecado. Não tinha como voltar ao pó. Ele não veio do pó como cada um de nós. Nós viemos do pó, mas ele veio de lá, ó, uma carne perfeita. Por isso que o corpo dele foi o sacrifício perfeito e Deus condenou o castigo que nos traz a paz, caiu na carne de Jesus. Por isso que ele sofreu fisicamente. Ele condenou o pecado. O pecado foi pago para sempre. E Cristo, sendo sacrificado, ele cumpriu a exigência da lei, o sacrifício para a purificação de pecado, que a lei exigia, que o pessoal do Velho Testamento matava animais para cobrir o pecado dele, porque Cristo era perfeito, a exigência da lei, que exigia para que o pecado não fosse condenado, não condenasse, fosse um sacrifício perfeito. Como o sacrifício foi perfeito, uma carne perfeita, com um único sacrifício, Cristo pagou e quitou todas as exigências da lei. A lei acabou. A lei não pode chegar para mim, ô Valdir, não cobiçarás. Ela vai estar pago. Ela não pode me cobrar nada. Deus não pode vir com o Velho Testamento e falar, olha aqui, ó, vou te cobrar. Ele não pode, porque ele pôs um fim. Não pode trazer de volta, porque a cruz já existe, já aconteceu. O sacrifício já aconteceu. Então, a velha aliança acabou definitivamente. Coitado daqueles que não entenderam isso ainda e estão presos lá e às vezes quer brigar comigo porque eu falo isso. Condenou, liquidou na carne o pecado. O sacrifício perfeito veio, cumpriu tudo aquilo que a velha aliança exigia, todos aqueles animais mortos, sumo sacerdote, templo, aqueles rituais religiosos de purificação, todo aquele Velho Testamento, aquele monte de judeu fazendo isso, fazendo aquelas festas, acabou tudo na cruz, acabou. E estabeleceu neste sangue da nova aliança, uma nova aliança. Né? Isso aconteceu aonde? Na cruz. Por isso que o Cristo crucificado é o centro de tudo. Agora vai para frente, 1ª, 2ª aos Coríntios, 2ª aos Coríntios, capítulo número 5. Vamos ler desde o 18, mas a tônica, o pensamento principal é o verso 21. 2ª aos Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, olha lá, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu um ministério, da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O que é a palavra da reconciliação? É o Evangelho. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora, o que é a reconciliação? Entre eu e Deus havia uma inimizade, uma parede de separação. O que era essa parede da separação? Era a culpa pelo pecado, aquilo que a lei acusava. Então, quando Cristo vai na cruz, o pecado é condenado, Cristo remove a parede da reconciliação. Então, entre eu e Deus não tem mais obstáculo, não tem mais parede da reconciliação, não tem mais nada que fique entre eu e Deus me impedindo de chegar a Ele, ou impedindo Deus de chegar a mim. Cristo removeu tudo, agora Deus estava em Cristo reconciliando, trazendo de volta. Não foi eu que me reconciliei,
Ele que me reconciliou com Ele. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Presta atenção. Não imputando aos homens a sua culpa. E nos deu um trabalho para fazer. E nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Então eu estou reconciliado com Deus. Eu não tem mais obstáculo entre eu e Deus. Eu não vou orar assim, Deus abre a porta, Senhor. Não, a porta está aberta e nunca mais vai se fechar. Eu não vou orar assim, Deus, agora nós entramos na tua presença. Eu não entro na presença de Deus. Eu vivo a cada segundo da minha vida na presença dele. Não tem mais porta, não tem mais barreira, não tem mais obstáculo. Agora o falso evangelho cria um monte de coisa na cabeça das pessoas. Elas têm que lutar, elas têm que guerrear, elas têm que derrubar a muralha do Velho Testamento que não existe mais, elas têm que pagar o preço, elas têm que sofrer, elas têm que entrar numa porta estreita. É um evangelho de sofrimento. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Que custa muito caro e eu não consigo cumprir tudo isso. Eu estou sempre falhando. Agora Ele me reconciliou com Ele mesmo, eu estou em paz com Deus. Quando eu vou orar, não preciso ficar de joelho, não ficar de qualquer jeito, eu estou ligado nele, Ele está ligado em mim. Deus olha para mim e não vê mais um obstáculo na minha frente. O obstáculo foi julgado na cruz. Ele olha para mim, me vê livre. Eu não vou ficar assim, que nem Daniel. Daniel orou 21 dias. Quando Daniel orou, Deus mandou a resposta. Aí veio o anjo Gabriel. Mas aí o arcanjo houve aquela luta no céu. Daniel teve que ficar 21 dias em jejum. Aí o anjo veio o arcanjo Gabriel, venceu. Aí passou e veio com a resposta, né? Não, meu bem, não dá mais. Não tem mais esse obstáculo já caiu na cruz. Eu não vou ficar 21 dias de jejum de Daniel. Aquela guerra, Deus vai me responder. Eu estou numa luta com o diabo, eu estou jejuando, eu estou lutando. Ai, meu Deus, passa, não passa, a resposta vem. Não, Cristo removeu tudo. Quando Deus me responde é instantâneo, é que nem um raio. E quando eu oro é que nem um raio. Conexão direto com Deus, não tem interferência. Será que você acredita nisso? Tudo foi removido, porque ele foi feito pecado. Olha o verso 21. Por que isso se tornou possível? Olha lá. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado. Foi feito pecado na cruz. Por nós, para que nele nós fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. Então você é a justiça de Deus. Deus fez justiça. Ele, em Jesus Cristo, Ele quitou a nossa dívida e passou a justiça de Cristo para mim. Eu sou a justiça de Deus agora. Eu não vou cair nessa, porque o diabo, o acusador dos irmãos, ele vai lá no céu. Está vendo, Valdir? Porque isso, porque aquilo. Não tem mais o que me acusar. Não tem mais o que te acusar. Por quê? Cristo removeu toda a acusação da minha vida. Deus sabe que eu vou falhar, que eu vou perder a paciência todo dia, mas tudo isso está morto. Deus não leva mais em consideração. Pastor, então quer dizer que eu vou fazer tudo errado, agora eu posso? Não, quem nasceu de novo quer fazer tudo certo. Não quer fazer nada errado. Não quer roubar, não quer adulterar, não quer trair, tem um bom coração. Se falhou em alguma coisa dessa, Deus, estou perdoado. Não é uma licenciosidade. Então agora eu tenho uma licenciosidade para fazer o que eu quero. Não é isso. Porque Ele me põe em liberdade, eu uso dessa liberdade que Ele deu a mim e me submeto voluntariamente ao Evangelho. Eu sou voluntário, me submeto ao Evangelho, sem libertinagem. Uma vida limpa, sem o jugo da lei. Vamos um pouquinho mais para frente, né? Estamos indo. Agora vamos lá, textos que a gente lê muito aqui, Colossenses, vai aí passar Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses, capítulo de número 2. Fala a mesma coisa, não tem problema. É uma repetição. Verso 14 e 15, que a gente lê muito isso aqui. Se tem um texto que a gente lê muito aqui, é este, e Colossenses 1,
13, libertou no império das trevas também. Então, olha lá. Olha o Cristo crucificado aqui, verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida. Era contra nós, constava de ordenanças, nos era prejudicial. Um escrito de dívida, olha a lei. Era contra nós, constava as ordenanças da lei, nos era prejudicial. O que Cristo fez? Removeu inteiramente, não deixou uma vírgula, nem uma palavra, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, todas as ordenanças da lei, a exigência, toda a minha condenação que eu devia, Cristo removeu inteiramente, cravou na cruz. O pecado foi cravado na cruz. Está bem claro? E com relação ao diabo, que as pessoas têm mentira, tem tanto medo do diabo, medo do olho gordo, medo da macumba, medo da inveja. A vizinha saiu, deu um olhão torto, assim, um olho gordo em cima de mim. Meu Deus, o que vai acontecer comigo? Não é? Medo. Tem igrejas que são igrejas feiticeiras, eles imprimem isso na cabeça das pessoas para ter controle sobre elas. E eles usam a linguagem da macumba lá dentro. É olho gordo, é mandinga, é inveja, essa linguagem de macumba. E os crentes saem de lá tudo atormentado. Tudo é olho gordo, é inveja, é superstição, é isso, é aquilo. Vivem atormentados. Com relação ao diabo, na cruz o diabo foi despojado e aniquilado. Nós não temos medo do diabo. Pastor, não fala isso, não, falo sim. O diabo é que tem medo de nós, porque você conhece a verdade. Você está entendendo? Quando ele vier trazer a lei para você, lá na tentação de Jesus em Mateus 4, o diabo não veio com o Salmo 91, olha, pula-te daqui para baixo, você vai dar ordem aos teus anjos para que te guarde todos os teus caminhos e não tropece em pedra nenhuma. Jesus pegou o Deuteronômio e falou, também está escrito, não vai tentar o Senhor teu Deus. Ele vem até com a palavra, o diabo. Mas ele é que tem que ter medo de você. Quando você está armado, o que é armadura? O que é o capacete da salvação? Minha mente conhece tudo da salvação. Vocês estão entendendo? Minha mente está guardada, eu sei o que é ser salvo, eu conheço o Evangelho. Então o diabo é que tem medo de você, porque ele sabe que ele está desnudado diante de você. Ele está desnudado, ele quer que você tenha medo, seja supersticioso, não acredite que é salvo, sempre está devendo alguma coisa para Deus, saia por aí atrás dos falsos apóstolos. Ele quer que você seja um desses. Porque se você conhece a verdade, você não tem medo mais de nada. O diabo para você é um anulado. Anulado. Depois que ele faz isso na cruz, cancela a dívida, o que ele fez com todos os demônios? Olha lá, verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, quem são os principados e potestades? O diabo e seus demônios. Ele triunfou de todos eles na cruz, publicamente. Entende? Aqueles que estavam no pé da cruz não estavam vendo nada, mas existe um mundo espiritual, tanto os anjos do mal, quanto os anjos do bem, e serafins, querubins, e todos esses seres celestiais. Este era o público, eles viram publicamente o diabo ser despojado, aniquilado na cruz, acabou o problema. Agora isso aqui está depois da cruz, se eu procurar isso antes, não está. Mas depois da cruz, nem Pedro, nem Tiago, nem João, que escreveram partes das cartas do Novo Testamento, enxergaram isso, que Paulo enxergou, eles não enxergaram. Mas na cruz, o Cristo crucificado, aquela crucificação, aquele sacrifício perfeito, despojou, destituiu de autoridade todos os principados e potestades, destruiu. Você percebe que depois você entende o Evangelho da graça de Deus, você não se preocupa mais com o diabo, você não é mais supersticioso, você está livre, sem culpa, sem condenação, você não vê mais diabo. Se você vê o gatinho preto na sexta-feira, você vai ver só um gatinho bonitinho, não vai, gato preto, hein? Se tiver lá um cara lá da telefônica no seu poste, você passa debaixo da escada, não tem problema. Se você passou numa esquina, tinha uma macumbona lá, não tem problema.
Agora o crente supersticioso, capaz de até fazer o sinal da cruz, que nem ele quando ele era católico, para se proteger. É verdade, é capaz de fazer isso. O diabo foi despojado ou não? E vamos lá, Hebreus 2,14, só mais um. Hebreus 2,14, vai lá para frente. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. A mesma coisa, mas vamos em frente. Hebreus 2,14 diz o quê? Olha lá. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, falando a respeito da morte de Cristo e do corpo dele, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então Cristo teve um corpo, isso está falando do Cristo crucificado. Cristo teve um corpo de carne e sangue perfeito, para que por sua morte, lá na cruz, ele fizesse o que com o diabo? Destruísse aquele que tinha o poder da morte. Está escrito isso aí. Como que as pessoas querem lutar contra o diabo hoje? Olha o óleo ungido, hein? Olha a rosa ungida. Eu repito muito isso, porque para as pessoas da internet precisa. Olha o sal grosso, põe um pouquinho na sua casa, hein? Olha o pastor gritando, levanta a mão, põe a mão na cabeça. Elas querem ser libertas por rituais religiosos. Olhe na testa, mão na cabeça, todo final do culto, sai. Sempre tem alguma coisa de errada com elas. Porque todo culto tem que sair alguma coisa. Vocês percebem? Todo final de culto sai. Nunca elas estão em paz, sempre tem uma coisa para sair. Elas vão no domingo, saem as coisas. Elas vão na quarta, saem as coisas. E vão na sexta, vão sair as coisas. E volta domingo e de novo tem que sair as coisas. Não sai nunca, não para. O diabo é vencido pelo teu conhecimento da verdade. É aqui, ó. Para que por sua morte destruísse o que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. É nesse conhecimento e nessa fé que ele está destruído e desfeito. Isso, se eu procurar em Mateus, não está escrito lá. Se eu procurar nas cartas de Pedro, Tiago, João, não está lá. E Judas, não está lá. Pedro fala até coisas de medo. Cuidado, presta atenção. O diabo, vosso adversário, anda ao redor como leão. Presta atenção, a diferença de entendimento de Pedro para Paulo. Buscando quem possa devorar. Ai, todo mundo na igreja está assim, ó, já tem um diabo que nem leão ao meu redor. Quer me devorar. Para que por sua morte destruísse o que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Paulo não via um leão rugindo, procurando você para devorar. Você está com a perninha gordinha aí, está com uma coxinha gordinha. Ele está assim, para dar uma mordida bem aqui, para te devorar. Vocês estão entendendo a diferença do pregador da graça de Deus, do evangelho, do que Paulo viu? Ah, pastor, mas Pedro era um apóstolo de Jesus? Era. Mas o próprio Pedro disse, Paulo fala as coisas difíceis de entender, que os incautos distorcem tudo. Pedro tinha dificuldade para entender o que Paulo falava. Ele está lá na carta dele, vai lá. Então tudo isso aconteceu porque pelo sacrifício perfeito, o Cristo crucificado. Agora vamos terminar voltando em Filipenses 3, onde nós começamos. Vamos lá. Filipenses 3, nós fizemos uma leitura. Filipenses 3, 17. Irmãos, sede imitadores meus, observai os que andam segundo modelos que tendes em nós. Por que Paulo põe ele como modelo? Porque Paulo era um pregador do evangelho da graça de Deus. Veja nele o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Agora ele fala, pois muitos andam entre nós, olha, gente no meio da igreja, que vive como igreja, que tem Bíblia na mão, que canta, que louva, que faz campanha, que está orando. Olha, muitos andam entre nós, no meinho da igreja, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora eu vos digo até chorando. São o quê? Inimigos da cruz de Cristo. Os inimigos estão dentro da própria igreja. O destino deles é perdição.
O Deus deles é o ventre, é servir a si mesmo. A glória deles está na sua infâmia. Você pode ver que esse tipo de gente, quando você fala do Evangelho da Graça, ele infama você, ele não aceita, ele não entende a tua mente. Ele é contra o que você fala. Se você falar que não perde mais a salvação, ele é contra. Se você falar que o diabo está aniquilado, ele vai infamar você. A cabeça dele é contrário à compreensão que você tem do Evangelho da Graça de Deus. A glória dele está em infamar a verdade. E ele diz, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Qual é o ponto central desses que estão entre nós, inimigos da cruz de Cristo? É o evangelho terreno. Deus vai te dar casa se você der o dinheiro para a igreja. Deus vai fazer você trocar de carro se der o dinheiro para a igreja. Se você sendo dizimista, Deus é obrigado, encosta Deus na parede, que Ele é obrigado a te prosperar. Você vai comer melhor, a tua vida vai melhorar, traga bastante dinheiro para a igreja. A vida deles é matéria, coisas terrenas, coisas da terra. Não é outra coisa. Eles só querem um Cristo para solucionar problemas. E se tornam o quê? Essas coisas que eles apresentam anulam a cruz de Cristo, e eles se tornam os inimigos da cruz de Cristo. Os inimigos. Aí ele termina dizendo, vamos lá, me alonguei muito hoje, né? Ele diz, pois a nossa pátria, verso 20, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aí ele fala de onde nós somos. A nossa pátria está nos céus. Nós somos de uma outra dimensão. Apesar de você estar vivendo aqui na terra e sofre tudo que a sociedade traz, todas essas coisas, a tua pátria, a tua cidade está nos céus. Você é de uma outra dimensão. Você é um extraterrestre de uma outra dimensão. Ele vai um dia transformar esse corpo de humilhação para nós termos um corpo semelhante ao corpo da sua glória. Isso vai acontecer. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé, pode aplaudir bem forte. Vamos fazer a breve oração, vamos. Senhor, nós te adoramos e pedimos que essas simples palavras, Senhor, alcance o coração maduro, a mente madura, aquele que está pronto para receber, aquele que é chamado e não teve um encontro com o Evangelho da Graça de Deus ainda. Que essa simples pregação, essa voz alcance a mente dele nesse dia e nos próximos dias. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. E a igreja diz, amém.